Dilúvio, o que foi que aconteceu? Será que o grande dilúvio foi uma inundação global? Ou será que o dilúvio foi uma grande enchente que atingiu uma região grande de maneira absolutamente fatal? Para falar sobre isso, eu vou tomar um copo de água aqui, não é possível falar sobre tanta água sem beber nada. Fique ligado, porque o nosso assunto agora é o famoso dilúvio que aparece no relato da Bíblia. Quando nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 6, nós vamos ver o relato dizendo que o ser humano tinha se afastado de Deus de tal maneira e tinha entrado num caminho de maldade e perversidade. Aliás, o texto vai dizer que a terra tinha se enchido de violência. Essa realidade da violência é a causa principal e essa decadência humanitária, moral que tomou conta traz para a gente a decisão divina dizendo, olha, antes que tudo se corrompa completamente, Deus vai interromper esse processo. Então, o texto vai dizer, lá em Gênesis 6:8, que Noé achou favor diante dos olhos do Senhor. Noach matzahem beinei Yehová, é o texto literalmente no hebraico. E então, o relato do dilúvio nos apresenta o que acontece. Uma chuva ininterrupta de 40 dias e 40 noites. As águas vão subindo cada vez mais por 150 dias. Depois elas passam a decrescer por mais 150 dias e numa duração total de um pouco mais de um ano, nós vemos o fim do dilúvio, quando Noé, com a sua famosa arca, e também ali, num total de 8 pessoas envolvendo a sua família, com 2 de cada animal, acabam saindo, agradecendo a Deus pelo livramento, e nós temos lá no capítulo 9 uma aliança simbolizada pelo arco-íris, o arco que aparece nas nuvens entre Deus e Noé. E quando a gente lê todo esse relato, a gente pensa, mas espera aí, já que aparece esse relato na Bíblia, será que o dilúvio aconteceu mesmo, ou será que isso é uma narrativa religiosa, uma narrativa poética de algum tipo? Bom, sobre isso é muito difícil questionar a narrativa bíblica. Por quê? Em primeiro lugar, porque quando a gente pesquisa e olha a literatura do próprio Antigo Oriente Próximo, nós vamos ter relatos, inclusive, muito parecidos com o relato da Bíblia. A gente tem no contexto mesopotâmico, o famoso texto que nos apresenta lá a epopeia de Gilgamesh, o épico de Atrahasis, que mostram paralelos interessantes, falando de fato de uma realidade que houve uma grande inundação que foi conhecida. Aliás, essa história de uma grande inundação, ela está presente em muitos lugares e muitos povos por toda parte, o que leva muita gente, de fato, a entender que são derivações desse mesmo contexto, dessa mesma situação. Por outro lado, a gente lê o texto e pergunta, mas espera aí, uma coisa desse tipo não teria sinais mais claros de que isso aconteceu? Pois é, a pesquisa arqueológica em diversas partes da região, ao escavar ali, encontra de fato, nós temos aquela famosa descrição de uma área muito seca, seguida de uma muito úmida e uma seca de novo, mostrando que uma parte ali daquele solo foi inundado de maneira bastante significativa. E nós vemos então, voltando ao relato bíblico, Noé construindo essa arca enorme que tinha cerca de 135 metros de comprimento por 22,5 de largura e 13,5 metros de altura. Então, depois de ler isso, nós vamos encontrar no texto algo que chama a atenção. O texto vai dizer que as águas subiram literalmente 15 côvados acima do monte mais alto que havia sob o céu. E quando nós lemos o final do relato, nós descobrimos que Noé foi parar a arca
nas montanhas do Ararat. E olhando para isso, a gente pensa, então qual foi de fato a dimensão desse dilúvio? À primeira vista, você lendo, você diz, não, olha, se foi a montanha mais alta debaixo do céu, então certamente essa água atingiu o mundo todo. Porque tem lógica, qual é o monte mais alto do mundo, com quase 9 quilômetros de altura? É o Monte Everest, lá no Himalaia. Então, isso aconteceu dessa maneira e, portanto, devemos entender o dilúvio dessa forma. Só que olhando para uma possível cronologia do dilúvio, isso não parece ter sido uma coisa tão distante assim na história. E quando a gente olha para esse cenário, nós temos, pelo próprio relato bíblico, uma habitação limitada da terra nessa ocasião, porque se trata de um período muito antigo. E a gente está acostumado, né, a olhar para o texto bíblico assim como se a gente tivesse o mesmo olhar que nós temos hoje. Mas preste atenção, por exemplo, Paulo escreve, né, dizendo, né, que o evangelho foi pregado a todo mundo. Mas é claro que na época de Paulo o evangelho não chegou na América do Sul, ele não chegou no Japão, nem na Oceania, nem na América do Norte. Então como assim foi pregado a todo mundo? Todo mundo ali significa todo mundo romano. Todo mundo que está sendo percebido e conhecido naquela ocasião. Então, quando Gênesis fala da montanha mais alta que havia, não necessariamente pela perspectiva do autor, isso significa a montanha mais alta do planeta, mas a montanha mais alta da região em torno da terra de Israel. E a gente tem, inclusive, o Monte Ararat mais elevado, tem um pouco mais de 5 quilômetros de altura, mas a arca parou numa das montanhas que nós não sabemos qual é. E para pensar sobre isso, você pensa, mas, professor Sayão, você não acredita que Deus poderia fazer um dilúvio dessa maneira? Não tem dúvida, Deus, por definição, pode fazer qualquer coisa, mas a pergunta é, será que o texto tem de fato essa intenção? Quais seriam as dificuldades de pensar num dilúvio global? Um dilúvio global, preste atenção, o planeta Terra, em toda a sua dimensão, tem hoje 370 milhões de quilômetros quadrados de oceano e um pouco mais de 140 milhões de quilômetros quadrados de continentes. Isso quer dizer que, olhando para os oceanos que têm uma profundidade média de 3 quilômetros, se a gente pensar nessa água com 9 quilômetros de altura, atingindo a superfície da Terra de 510 milhões de quilômetros quadrados, a quantidade de água do dilúvio seria aproximadamente 5 vezes maior que todos os oceanos juntos. Para a gente entender o que está envolvido aqui. Então a pergunta é, de onde veio tanta água, que equivale a 5 vezes mais a todos os oceanos, e para onde toda essa água foi no final do dilúvio? Então isso é um desafio para a gente pensar. A segunda coisa que chama atenção é que se você tem os animais, né, de todo o planeta numa arca, e os animais que são ligados a uma região, faz uma grande diferença. E além disso, pense muito bem, você já andou de avião? Um avião lá no alto, ele voa, né, a 10 quilômetros de altura. Isso significa que se Noé, com toda a família e a arca, subiu numa altura dessa, eles teriam dificuldade até de respirar. Como seria ficar num ambiente desse, que hoje até os indivíduos mais bem preparados, quando fazem um exercício de subir a uma altura semelhante, será que o texto quis de fato dizer uma coisa dessas? Então, por causa de perguntas assim, a gente de fato pensa como que poderia isso ter acontecido. Talvez uma outra questão desafiante é que você sabe que os animais que vivem nas águas são diferentes. Animal que vive na água doce e animal que vive na água salgada. Se a gente tem um dilúvio onde toda a água doce do mundo, com todos os peixes e demais animais marinhos, se misturam com aqueles peixes e animais que vivem em água doce, você sabe, os animais de água doce não irão sobreviver. E a Bíblia diz que somente aquilo que tinha fôlego de vida morreu. Então, essas dificuldades nos levam a pensar, seria muito difícil imaginar um dilúvio na sua globalidade, até porque você sabe muito bem que diversos animais vivem em ambientes peculiares. Por exemplo, o gambá só existe na América do Sul. Os animais, por exemplo, marsupiais,
né, que existem só na Oceania, como é o caso do canguru e outros similares. E a pergunta é, como é que esses animais foram para a Arca de Noé? Eles atravessaram o oceano? Eles pularam para lá e para cá na época do dilúvio? Percebe como isso é um tanto quanto difícil? Por essa razão, estudiosos com muita fé, com todo respeito à Bíblia, entendendo o texto original, entendem que é muito possível que o dilúvio não tenha sido global. Mas o senhor não acredita que Deus podia trazer o canguru, podia trazer o gambá? Deus podia tudo. Sabe qual é a grande questão? Um milagre extraordinário desse nem é mencionado no texto de Gênesis. É muito estranho que uma coisa tão assim fora do normal, que teria acontecido, não teria sido mencionada num texto que está exatamente mostrando o poder de Deus no seu juízo no dilúvio que cai sobre a terra. Então, diante disso, nós não temos dúvida de uma grande e gigantesca inundação do ponto de vista da arqueologia e do ponto de vista da análise da região. O que parece fazer sentido é que o dilúvio foi uma inundação gigantesca sem precedentes que atingiu de maneira extraordinária a região. Então foi um dilúvio que atingiu o mundo da época, mas na prática, do ponto de vista físico, ele foi regional, com um significado universal, com um significado global. E alguém pensa, mas ficar pensando assim não está saindo fora da palavra de Deus? Não, a Bíblia diz que a gente deve raciocinar, deve refletir. Uma fé não fundamentada não é uma fé que lida com as coisas sem qualquer tipo de reflexão. Portanto, nós reafirmamos a palavra divina, nós estudamos o texto a partir da maneira de pensar e de escrever autolimitada do contexto daqueles que escreviam e compreendemos que aquilo que aconteceu foi de certas dimensões, e o que nos ajuda a entender o valor, o significado, a realidade e o ensino do texto bíblico, ao mesmo tempo raciocinando diante das evidências físicas que teriam a ver com esse grande e extraordinário dilúvio. Bom, depois que as águas rolaram aqui e nós conversamos sobre o assunto, se você quer saber mais sobre cultura, fé, Bíblia, teologia e religião, conte sempre com o seu amigo e professor Luiz Saião.